Você já se deparou com alguma dúvida sobre criar parâmetros ou criar fórmulas aqui nas tabelas do Revit? Pois pode ficar tranquilo que na aula de hoje, na Dica Ultimate, eu vou te mostrar como simplificar e como utilizar da melhor forma essas fórmulas aqui na tabela. Bom, pessoal, na última Dica Ultimate a gente mostrou a vocês a diferença de criar uma tabela de quantitativos e uma tabela de levantamento de materiais. A gente até utilizou algumas fórmulas ali mais simples, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza funções como if, por exemplo, para a gente fazer até filtros nas nossas tabelas e facilitar muito mais a nossa produtividade aqui no Revit. Então é o seguinte, eu vou pegar um projeto aqui que eu já tenho aberto, tá? Você pode utilizar isso em qualquer projeto que você tiver, tá? A lógica aqui vai ser a mesma, então eu quero que vocês utilizem os próprios projetos que vocês têm aí, sem precisar ser um template específico, tá? Então, primeira coisa, eu tenho minha tabela aqui de quantitativos de pontos elétricos, tá? Então, se você reparar aqui, eu tenho um conjunto de comunicações, dados, interruptor, tomada, tudo mais, tá? Sendo que aí, por exemplo, vamos supor que eu queira separar aqui esses quantitativos por tomada baixa, média ou alta, tá? Isso faz muita diferença quando a gente está fazendo, por exemplo, um orçamento. Então, a gente mandar isso aqui para um orçamentista, apenas essas informações aqui, já é algo relevante, mas a gente pode melhorar ainda essa tabela aqui. Então, como é que eu faço, por exemplo, para dizer se minha tomada é baixa, média ou alta, tá? Primeira coisa, você vai ter que ter algum parâmetro aí de elevação do nível. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu vou até na planta, que facilita mais. Ó. Por exemplo, eu tenho esse interruptor aqui, que ele está com elevação de 1,10 m. Esse parâmetro de elevação, eu criei ele, tá? Então, é um parâmetro que foi criado por mim manualmente, mas o parâmetro que você tem aqui do Revit também é elevação do nível. E aí, se você, por um acaso, escolher essa elevação do nível para ser o parâmetro de altura da sua tomada, do seu interruptor, tá tudo bem, mas você precisa partir de algum parâmetro para poder fazer esse filtro ou essas fórmulas funcionarem, tá? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Aqui no meu quantitativo de pontos elétricos, eu vou vir aqui em campos e editar, beleza? Quando eu abro aqui os campos, tá? O que é que eu posso fazer? Eu tenho esse parâmetro aqui, que é o meu parâmetro de elevação que eu criei, mas também poderia ser aquele parâmetro que vocês viram, tá? Que é elevação do nível. Então, eu vou usar esse meu próprio parâmetro aqui de elevação, beleza? E aí, quando eu faço isso, eu venho aqui, dou um OK, ele vai aparecer logo aqui do lado, tá? Mas, se vocês repararem, eu aqui tenho vários parâmetros. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, ó, essa tomada aqui é de 1,10, vai ser tomada média, e essa tomada aqui de 90 é o quê? Ela é uma tomada baixa, é uma tomada média. Como é que eu vou considerar? Então, para isso, e também se eu for separar por elevações, eu tenho várias elevações aqui, ó. Então, se eu vier aqui em classificar e agrupar e colocar aqui também somente a elevação, a tabela vai se destrinchar muito mais, certo? Como vocês podem ver aqui, porque eu tenho várias alturas. 1,40, 35, 1,10, 35 e por aí vai. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou definir regras para que eu consiga separação em baixa, média e alta, tá? Então, para isso, eu vou criar um novo parâmetro. E esse parâmetro vai ser um parâmetro calculado, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, aqui, o que é que eu quero fazer? Eu vou chamar esse parâmetro de tipologia, tá? E nesse parâmetro de tipologia, eu quero que ele seja um texto, tá? Porque justamente a gente quer que ele seja classificado como alto, médio e baixo, então isso tem que ser um texto, tá? E aí é que vem agora a mágica da fórmula, tá? No outro vídeo, eu tinha mostrado para vocês o quê? Pegar os próprios parâmetros que a gente já tem aqui e fazer multiplicação, soma com eles. Aqui vai ser um pouco diferente, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o parâmetro aqui de elevação. Então, vou pegar aqui a elevação, tá? Para deixar aqui. E aí eu vou fazer agora uma função if. Então, como é que funciona o if? O if, se você traduzir, é a função se. Então, se alguma coisa. Então, se eu colocar aqui, se a elevação ela for maior do que 1,5, ou seja, 1,5 m, eu coloco o vírgula e coloco que ele vai ser alta, tá? Eu quero que se aquela tomada ou interruptor ou qualquer ponto for maior do que 1,5, ele seja considerado como alta, tá? E aí, como é que funciona a função if aqui? Você bota a condicionante, então eu quero que a elevação seja maior que 1,50 e eu coloco os resultados, verdadeiro
e falso. Então, aqui na prática eu colocaria o quê? Se a elevação for maior que 1,50, eu quero que ele seja considerado alta. Se não for maior que 1,50, eu quero que ele seja considerado baixa, certo? E aí eu fecharia parênteses. Mas tem alguns poréns aqui, tá? Primeira coisa, quando a gente está falando de texto, quando a gente está utilizando texto, a gente não pode colocar somente eles do jeito que estão aqui. Se a gente der um OK, ele vai dizer que o campo não é válido. Por quê? Quando a gente está utilizando texto, a gente tem que colocar todos os textos entre aspas, tá? Então eu coloco aspas aqui e aqui. E dou um OK. Pronto. Quando eu faço isso agora, olha o que é que ele vai mostrar aqui para mim, ó. Quando eu venho em classificar e agrupar. Ao invés de elevação, eu vou agora colocar como tipologia. Então eu criei um parâmetro para ser usado como filtro para simplificar minha tabela. E também quem vai estar pegando essa tabela, o orçamentista que vai pegar essa tabela, ele vai conseguir ver de forma fácil o que é tomada baixa e o que é tomada alta, né? Então, olha só o que ele fez aqui. Ó, ele simplificou minha tabela e aqui está tudo, ó, como baixa, baixa, alta e por aí vai, certo? Então, só que a gente tem alta, média e baixa. Então, a gente tem que colocar outra função, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui em tipologia de novo e vou clicar aqui no lápis. Então, agora que vocês viram como ela funciona de forma simplificada, né? Então, eu coloco if, coloco a condicionante, coloco resposta certa e resposta falsa, tá? Só que aí a gente tem como fazer isso para mais de um item. Então, o que é que eu vou fazer agora? Como eu já coloquei aqui a alta, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar if novamente, tá? Depois da vírgula. Então, if, coloco a resposta certa e coloco vírgula de novo. Seguido aqui, ó, if, entre parênteses, eu coloco elevação, tá? Lembrando que o elevação, ele não pode ser com letra minúscula, tá? Ele tem que ser exatamente como ele foi escrito aqui no parâmetro dele. Então, agora, elevação. Se a elevação for maior do que 0,9, ou seja, 90 centímetros, eu quero que seja tomada média. Sendo que eu tenho que ter eu tenho que colocar ele entre, né? Porque a tomada média tem que ser maior do que baixa e menor do que alta. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o if e vou colocar end também, ó. Então, entre parênteses, end, parênteses de novo, e eu coloco elevação maior que 9, vírgula, e coloco de novo, elevação menor do que 1,4999, tá? E fecho parênteses. Quando eu faço isso, o que é que eu estou dizendo? Eu fiz uma nova função if, só que ao invés de colocar apenas uma condicionante, que é essa daqui, eu coloquei duas. Eu coloquei que a elevação tem que ser maior do que 0,9 e também que a elevação tem que ser menor do que 1,4999, tá? Então, essas são as minhas duas funções. Quando eu faço essas duas funções, eu coloco antes dela o end e antes disso eu coloco o if, beleza? Agora eu coloco vírgula de novo e agora eu coloco a resposta dele. Então, eu quero que quando ele entrar nessa condicionante aqui, aí eu coloco vírgula, coloco aqui entre aspas, média, tá? Coloco outro vírgula aqui de novo e coloco justamente if elevação menor do que 0,8999, tá? Vírgula, ele vai ser aqui baixa. Se ele não pegar nenhuma dessas condicionantes, aqui, ou seja, se ele não for nem baixa, se ele não for nem média, se ele não for nem alta, eu vou colocar aqui vírgula nenhum, que tem que ser a resposta final. Então, nessa minha fórmula aqui, o que é que eu fiz, tá? Eu coloquei uma condicionante para alta, uma condicionante para média e uma condicionante para baixa. Então, eu coloquei tudo como respostas verdadeiras. Sempre no final tem que ter uma resposta em falso. Então, se ele atender essa minha condicionante aqui, ele vai ter a resposta certa, que foram essas três que eu coloquei. Mas sempre vai ter que ter uma resposta falsa, que no caso aqui eu coloquei como nenhum, tá? E aí, quando eu vou fechar o parênteses aqui, eu tenho que fechar com o número de condicionantes que eu coloquei. Se eu coloquei uma, que foi a anterior que a gente colocou, eu coloco só um parênteses. Como eu coloquei três aqui, alta, média e baixa, eu vou colocar três parênteses finais aqui. Beleza? E aí dou um OK. Quando eu faço isso,
Agora sim, eu tenho média, baixa, alta e por aí vai. Se eu quiser colocar, melhor ainda aqui, ó. Se eu quiser colocar o filtro aqui, classificar e agrupar, eu vou colocar aqui primeiro pela tipologia, aí depois eu coloco família e tipo, depois eu coloco fabricante e por aí vai. Ele vai ficar até em ordem aqui, ó. Então aqui, ó, alta, baixa e média. Tudo média aqui. Aí depois ele vai para o outro nível, tá? E vai alta, baixa e média. Aí, por exemplo, vamos supor que eu não queria que ele separasse por nível. Eu venho aqui no classificar e agrupar, tiro essa parte aqui do nível, né? Vou colocar nenhum e aí eu reseto. Aí eu vou colocar primeiro por tipologia. Cadê aqui? Tipologia, família e tipo e fabricante, por exemplo, tá? Vou dar um OK e aí ele simplifica mais ainda. Ele não está especificando em qual nível vai cada ponto, tá? Isso vai depender muito do requisito aí do orçamentista ou do cliente, como ele vai querer esse quantitativo, mas aqui a gente tem como manipular, tá? Então aqui a gente tem, ó, alta, baixa e média. Danilo, e como é que eu faço para tirar essa elevação aqui? Eu não quero que a elevação apareça. Já que eu estou separando por aqui, não faz sentido eu ter essa coluna aqui de elevação. Aí a gente vem aqui em formatação, vem em elevação e marca aqui campo oculto, beleza? A gente dá um OK e aí simplificou aqui a nossa tabela. Então é dessa forma que você pode criar os parâmetros aqui calculados com a função if, até para você criar filtros aqui na sua tabela, tá, pessoal? E aí, essa foi a dica Ultimate de hoje. Se vocês querem mais dicas sobre quantitativos ou sobre outros assuntos aqui no Revit, deixa seu comentário aqui embaixo e também não esquece de dar o like e compartilhar com aquele seu amigo aí que está aprendendo Revit ou que não sabia dessa função if aqui nas tabelas. Beleza? Vejo vocês em próximas dicas, em próximos vídeos, em próximas aulas e valeu!